Oi, tudo bem? Meu nome é doutora Suzy Stella, sou cirurgiã dentista e estou aqui para falar com vocês sobre fundamentos da saúde bucal. Vamos falar primeiramente da anatomia do sistema estomatognático. O que é esse sistema? Conhecer a anatomia da cabeça e do pescoço é primordial para entender a filosofia e as funções estomatognáticas que estão relacionadas com a maxila e com a mandíbula. O sistema estomatognático, esse SE, é composto por músculo, ossos, articulações, dentes, lábios, língua, bochecha, glândulas, vascularização e inervação. Resumindo, para vocês terem uma noção do que nós vamos estudar. Nós vamos estudar sobre músculo. Aí vocês estão vendo uma figura de músculo. E eu enumerei alguns músculos da face, são vários, são mais de 40, do crânio e do pescoço. Mas eu só enumerei alguns e vou passar para vocês aquilo que eu vejo que é mais importante. É o músculo frontal, o músculo temporal, o orbicular dos olhos, o masseter e o esternocleidomastóide. O masseter, por exemplo, é um músculo principal da nossa mastigação. Tá? Ele também é o que faz a ligação, faz a junção da mandíbula e com o crânio. A mandíbula é o único osso do nosso corpo que é solto, totalmente solto. Ele está apenas ligado ao nosso crânio através de músculo, inervação e tudo mais, tá bom? E do lado vocês estão vendo aí as inervações, estão vendo a vascularização. São veias e nervos, tá? Tudo isso faz parte do sistema estomatognático. As funções desse sistema são mastigação, decrudição, fonação, respiração, estética, equilíbrio psicossocial, registro de sensações, comunicação de sentimentos através de mímica e sensitivas e motoras. Por exemplo, por que respiração? O que tem a ver o sistema de respiração? Por exemplo, nós vamos ver lá na frente sobre mordida, e ela está incluída nesse sistema estomatognático. Então, dependendo da mordida da pessoa, da oclusão da pessoa, ele tem dificuldade de respirar, por exemplo. Mastigação, que está envolvendo os dentes e os músculos da mastigação. A pessoa que não mastiga direito, por exemplo, ele vai ter problema no sistema digestivo. Vai ter problema porque a digestão inicial começa na boca, com a mastigação. Então, o alimento triturado é feito um bolo alimentar com a saliva e aí mandado para o nosso estômago. A pessoa que não mastiga direito, ele manda esse alimento mal triturado para o estômago, sobrecarregando o sistema digestivo. Então, na sala de aula nós vamos ver detalhadamente isso. Fonação, a pessoa que não tem dente, ela tem dificuldade para falar algumas palavras, porque tem palavras que a nossa língua bate no dente e forma a palavra. Então, a pessoa que não tem dente, ela tem essa dificuldade. Estético, porque hoje em dia todo mundo está preocupado com a questão estética, principalmente nos dentes. Equilíbrio psicossocial é quando o paciente tem alguma questão que precisa ser tratado, porque às vezes a estética não está legal e ele vai passar por bullying e tudo mais. Então, comunicação de sentimentos através de mímica, né? Quando a pessoa está com raiva, está alegre, então tem toda uma movimentação dos músculos da face. Aqui eu estou colocando para vocês um pequeno esquema resumido do sistema estomatognático, que está aí os músculos, unidade neuromuscular, tem a parte osteodentárias, que são os dentes, tem a parte músculos envolvidos na mastigação, a ATM, que está nessa região aqui, ó,
a região ATM. Lá na frente eu posso falar com vocês em sala de aula o que essa região, como ela é importante, ossos do crânio, maxila e mandíbula. Agora nós vamos falar sobre estomatologia. O que é estomatologia? Estomatologia é uma especialidade na odontologia. A estomatologia é uma especialidade da odontologia que tem como finalidade prevenir, diagnosticar e tratar as doenças que se manifestam na cavidade da boca e no complexo maxilo-mandibular. Também é atribuição do estomatologista estar atento para o diagnóstico de doenças sistêmicas que possam apresentar manifestação na boca ou exercer alguma influência ou interação negativa com o tratamento odontológico. O que quer dizer tudo isso? A estomatologia, ela vai tratar, ela vai prevenir, ela vai investigar o que está acontecendo, por que o paciente está apresentando certas lesões, certas manchas na boca. Então, se o paciente tem algum problema, alguma doença sistêmica, porque existem várias doenças sistêmicas, vai apresentar alguma alteração na boca, seja no dente, seja nos tecidos bucais, seja na saliva. Então, assim, o estomatologista, ele está preparado para isso. Diferentemente de vários países da Europa, da América do Sul ou até mesmo dos Estados Unidos, onde há muitas décadas a estomatologia é exercida em sua plenitude, só a partir de 1992 que o Conselho Federal de Odontologia reconheceu a importância e oficializou como uma especialidade da odontologia. Então, enquanto outros países já havia essa especialidade, aqui no Brasil somente em 1992 que foi reconhecido. Aqui está algumas das alterações bucais apresentadas, né, onde o estomatologista vai verificar, investigar, saber o porquê dessa mancha, por exemplo, que vocês estão vendo, placa, vesículas, bolhas, erosão na língua, úlcera, pápula, nódulo. Então, isso são apenas algumas das alterações bucais que podem estar presentes em pacientes e principalmente aqueles pacientes que têm algum problema sistêmico, alguma doença já pré-existente. O estomatologista faz o diagnóstico de cistos e tumores, neoplasia benignas e malignas dos tecidos orais, processos proliferativos neoplásicos, manifestações bucais de doença sistêmica e síndromes, doenças dermatológicas com repercussão bucal, doenças infecciosas, doenças autoimunes, lesões ulcerativas e vesículas bolhosas, lesões brancas e pigmentadas, lesões ósseas e fibro-ósseas, osteonecrose dos maxilares. Aqui são apenas algumas das alterações que são percebidas na cavidade oral de pacientes que têm alguma doença sistêmica e vai apresentar essa alteração na boca. Mas às vezes o paciente não tem nenhuma doença sistêmica. Essa doença ela é local apenas. Então, para isso a gente tem que investigar e o estomatologista está apto para isso. Vamos falar agora sobre cronologia de erupção dentária. O processo de erupção dental pode ser dividido em 3 fases: pré-eruptiva, intraósseo e sem movimentação do germe dental. Eruptiva ou pré-funcional envolve um movimento intraósseo criando uma trajetória de erupção. Pós-eruptiva ou funcional, fase totalmente extraóssea e inicia-se quando o dente entra em oclusão. O que quer dizer isso? Pré-eruptiva é quando está dentro do osso.
intraósseo e sem movimento do germe dental. O que é germe dental? A gente chama de germe dental quando está dentro do osso ainda. Então, quando o dente está dentro do osso, nós chamamos de germe dental. Eruptiva ou pré-funcional envolve o movimento intraósseo, criando uma trajetória de erupção, quando o dente entra no sentido de erupção, tá? Quando ele já está prestes a sair na boca. Pós-eruptiva ou funcional é a fase total extraóssea e inicia-se quando o dente entra em oclusão, quando o dente erupciona totalmente, sai fora e consegue oclusão. Vamos ver lá na frente o que é oclusão, quando os dentes inferiores e os dentes superiores entram em oclusão, quando eles se encontram. O termo dentição é utilizado para descrever os dentes naturais localizados na mandíbula e na maxila. Existem duas dentições. A decídua, que é dente de leite, conhecido por todos como dente de leite. Nós falamos dentes decíduos e permanentes. Aqui vocês vão ver a tabela de ordem de erupção aproximada dos dentes de leite ou dentes decíduos. Vocês vão ouvir muito falar dentes decíduos ou dente de leite e os dentes permanentes. Então aqui existe uma tabela que vocês estão vendo aí, 8 meses, 10 meses, 12, 14, são as ordens da erupção dos dentes. Essa aqui já é uma tabela de erupção dos dentes permanentes, onde há uma substituição dos dentes decíduos pelos permanentes. Vamos falar agora sobre oclusão dentária. A oclusão dentária é o termo utilizado para descrever a maneira como os dentes superiores e inferiores se encaixam quando a mandíbula se move e ela está associada à relação funcional entre os dentes, as gengivas, a articulação, temporomandibular e todos os restantes componentes deste sistema. Manter o equilíbrio é essencial para a mastigação, deglutição e fonética. Estamos vendo aqui alguns exemplos de oclusão. Ali vocês estão vendo a primeira classe, é a normoclusão, ou seja, é um dente, é uma oclusão, perdão. 1, 2, 3. Aí vocês estão vendo algumas figuras e exemplos de oclusão. A classe 1, por exemplo, é a normoclusão. Vocês estão vendo ali os dentes superiores e inferiores estão ocluindo perfeitamente. Tanto os dentes anteriores, que nós chamamos que são os dentes da frente, como os dentes posteriores, os dentes de trás. A classe 2 é quando a maxila avança a mandíbula, ficando nessa posição. Entende? Então, o paciente que tem esse tipo de oclusão, ele tem dificuldade para respirar, para dormir, por exemplo. Quando ele dorme, ele tem dificuldade de respiração. Classe 3 é quando a mandíbula está à frente da maxila. Essa posição, como vocês estão vendo aí na figura. O paciente que tem essa oclusão dessa forma, classe 3, ele tem várias dificuldades. Uma delas é a mastigação. Os dentes de cima estão atrás dos dentes da frente, não é assim. O correto é o classe 1. Mordida cruzada é quando a mandíbula cobre a parte da maxila. Vocês estão vendo aí na figura, dá para ver bem que os dentes posteriores não estão ocluindo corretamente. Os anteriores estão, mas os posteriores não. Mordida profunda, a maxila cobre muito a mandíbula. Vocês não conseguem ver nesse mordida profunda, por exemplo, os dentes inferiores, anteriores, não dá para ver, porque só dá para ver os dentes anteriores superiores, porque ele cobre, tá vendo? Ele cobre os dentes inferiores. O próximo é mordida aberta, vocês estão vendo aí? Esse daí é o clássico, quando a criança faz muito uso prolongado de chupeta. A chupeta é uma das causadoras de mordida aberta. Então, vocês estão vendo que os dentes não estão ocluindo. Tanto os anteriores, os inferiores não estão ocluindo. Apinhamento. Não há espaço para os dentes. Isso acontece muito quando os dentes descidos não caem.
E aí vem logo em seguida os dentes permanentes. Então ele não acha espaço, então ele vai apinhando. Então para isso é necessário fazer um raio-x, acompanhamento e ver o que está acontecendo. Esses são alguns exemplos de oclusão. Notação gráfica dentária. A notação dentária é um sistema de codificação utilizado na área da odontologia para identificar e registrar informações sobre os dentes de um paciente. Esse sistema é fundamental para o diagnóstico, planejamento, acompanhamento de tratamentos, permitindo uma comunicação eficiente entre os profissionais da área da odontologia. Então, vocês vão aprender que cada dente tem seu número. E conforme cada dente tem o seu número, ele também tem a sua face. Os dentes têm face, por exemplo. Esse aqui é um dente, vamos supor que seja um dente. Ele tem a face oclusal, face mesial, distal, vestibular e lingual. Então, vocês vão aprender que cada dente tem a sua identificação. Esse sistema utiliza números e letras para identificar cada dente na boca do paciente. Cada dente é representado por um número, que indica a posição do dente na arcada dentária, e por uma letra, que indica o tipo do dente. Esse sistema permite aos profissionais da odontologia registrar de forma precisa a localização e característica de cada dente, facilitando a comunicação entre os membros da equipe e garantindo um tratamento eficaz. Resumindo, vocês vão aprender que cada dente tem o seu número e que os dentes também têm sua face, como eu acabei de explicar. E esse sistema é universal. Qualquer profissional da área da odontologia, ou no caso vocês que são TSP ou são auxiliares, vão saber o que o colega colocou ali quando olhar o fichário do paciente. Vai saber qual o dente, qual é a face e o que está acontecendo ali. Vocês estão vendo aí os dentes permanentes e os dentes descido. Como eu falei para vocês, existem números. Eles são identificados por números. Os dentes descido, por exemplo, eles são classificados em superiores e inferiores, ou pode ser também colocado como quadrante. Quadrante 5, quadrante 6, quadrante 7, quadrante 8. E vocês estão vendo aí, começa com os incisivos. 51, 52, 53, 54 e 55. Quadrante 6, 61, 62, 63, 64, 65. Inferiores tem o quadrante 7 e o quadrante 8, totalizando 20 dentes. Os dentes permanentes já são outra numeração. Também é por quadrante. Quadrante 1, quadrante 2 não está aí na figura, mas é como se tivesse, tá? Imagine aí com os dentes descidos. Quadrantes também, quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e quadrante 4. Cada dente tem o seu número. São 8 dentes por quadrantes. Então, a diferença entre os dentes permanentes e os dentes descidos é que os dentes permanentes nós vamos ter os pré-molares e os sisos. Já os dentes descidos não. Eles vão ter somente os incisivos, o canino, que as pessoas falam presa, né? E os molares. Somente isso. Vamos falar também sobre prevenção e educação em saúde bucal. Recentemente no Brasil, importantes mudanças ocorrem em saúde bucal, tendo como referência o princípio constitucional da universalização das ações e serviços de saúde. Ações como fluoretação e o atendimento odontológico na rede do SUS foram de extrema relevância para a evolução das condições de saúde bucal do país. No Brasil, somente em 2004, houve a implantação da primeira política de saúde bucal, inicialmente conhecida como Projeto Brasil Sorridente. Deste projeto, a política de saúde bucal abriu o SUS para cirurgião-dentistas no PSF e o aumento dos recursos de criação de centros de especialidades odontológicas. Ou seja, hoje existe no PSF
a presença do dentista, onde também ele faz aquelas primeiras atendimentos. Quando o paciente precisa de algo mais, precisa de serviço de especialidades, por exemplo, canal, ele vai ter que ser encaminhado para o centro de especialidades. Antes não havia esse trabalho no SUS, não havia essa preocupação com a saúde bucal. E em 2004 houve a implantação dessa política. Isso facilitou bastante. Não é o suficiente para atender a população, mas já é o começo. Vamos falar também sobre técnica de escovação. Quando se fala da importância da higiene para a prevenção de cárie, que é uma doença, tártaros, doenças periodontal e outros transtornos que afetam a saúde bucal, a correta orientação dos pacientes quanto à escovação é um procedimento fundamental no cotidiano do consultório odontológico. Aqui eu citei alguns, mas são vários. Na sala de aula nós vamos ver e nós vamos aprender. Vou levar manequim e vocês vão aprender a diferença das técnicas. Coloquei aqui a técnica de base, coloquei a técnica de fones e a técnica de esfregar. Existem técnicas apropriadas para cada faixa etária. Existe técnica apropriada para criança, existe técnica apropriada para adulto, existe técnica apropriada para paciente que tem doenças periodontais. Então, existem técnicas para cada situação. Eu coloquei aqui um exemplo, né, de escovação. Vocês vão ver aí, coloque a escova no ângulo de 45 graus e o movimento. Nós vamos ver em sala de aula, faço questão de trazer para vocês manequim, para vocês verem a importância e qual é a diferença de cada escovação, de cada técnica. A importância de escovar a língua, como passar fio dental, eu faço isso todos os dias. Técnica de escovação. Coloquei aí alguns exemplos de técnicas de escovação, vocês vão ver aí, coloque a escova em um ângulo de 45 graus em relação à gengiva e o movimento da escova afastando-a da gengiva. A importância de escovar a língua, a importância do uso do fio dental, como fazer o uso correto do fio dental. E isso faz total diferença. Termino aqui a apresentação das aulas que vou dar para vocês e em breve estaremos juntos presencialmente.